Olá, galera! Bom, dessa vez o vídeo que eu preparei aqui é para mostrar um pouquinho como é que funciona o CMap Tools, tá bom? Bom, a ideia é que você monte seus mapas conceituais e seus esquemas gráficos por aqui. E, é claro, eu já ensinei, alguns de vocês já conhecem, outros pegaram aí em pouquíssimas aulas que nós tivemos na informática, mas aqui é para criar um registro, facilitar a tua vida um pouquinho, tá bom? Então a gente vai passar por alguns comandos básicos aqui. Se você tiver dúvidas, você vai poder me perguntar, enfim, e a gente vai trocando uma ideia. Bom, para fazer esse vídeo é bem simples, você vai acessar o CMap Tools, você já deve ter ele instalado aí no seu computador, como você viu no outro vídeo, é bem facinho instalar. E se você não tiver no seu computador, você está na escola, tá? Onde a gente já tem isso aí instalado pelo menos nas salas de informática, tá bom? Para os alunos que estão aí mais avançados, mais envolvidos com a tecnologia, você não tem nenhum tipo de aplicativo desse software com o celular, os smartphones, né? E nem com tablets. Então, você só vai conseguir operar isso através de um laptop mesmo, de um PC. Bom, vai ter muita opção. Bom, acessamos aqui então o nosso querido CMap Tools, tá bom? E toda vez que você for trabalhar, você vai criar um novo mapa conceitual. Ah, Pira, mas eu estou no sétimo, eu faço esquema gráfico. Bom, a ferramenta vai servir tanto para um quanto para o outro, tá bom? Então, ó, eu acessei o meu CMap Tools aqui, eu já tenho vários mapas feitos, mas a gente vai sempre criar aqui um arquivo novo CMap. Então a gente vai ter aqui uma tela em branco. Para facilitar, ó, vou dar uma maximizada, temos a tela toda aqui disponível. Bom, qual que é o comando básico que você tem que fazer? O comando básico é você criar quadrinhos e, através desses quadrinhos, você relacionar, você linkar conceitos ou palavras-chave. Bom, então você clicou duas vezes na tela, você vai ter o primeiro quadrinho. E aqui, por exemplo, você pode escrever qual que é o seu conceito, qual que é a sua palavra-chave inicial. Bom, eu vou colocar aqui, por exemplo, Primeira Guerra Mundial. Ok? Muito bem. Criei o conceito Primeira Guerra Mundial. Se você está fazendo um mapa conceitual, você, clicando em cima do seu primeiro conceito, você vai ver que tem um ícone. Esse ícone parecem duas setinhas aqui, apontando para um lado. Você clicou em cima dessa setinha uma única vez e, olha lá, você vai criar o link. Tudo bem? Então você está aqui conectando uma ideia à outra. Tudo bem? Para os alunos que mexem com mapas conceituais, é importantíssimo que você tenha essa ideia aqui no meio, é o que a gente chamou de verbo de ligação. Bom, é imprescindível que você coloque o verbo de ligação quando você estiver fazendo mapas conceituais. A ideia é que você consiga decompor um texto e recompor, né, reconstruir, através desse programa aqui, desse software, que é o CMap Tools. Tá bom? Bom, então vou colocar aqui uma ideia. Primeira Guerra Mundial teve como consequências, por exemplo, o Tratado de Versalhes de 1919. Legal, então criamos aqui uma primeira ideia. Tá bom? Isso que é o básico, muitos de vocês já devem conhecer, já devem entender. Mas a Primeira Guerra Mundial teve outras consequências. Piero, como é que eu faço para ligar outras consequências aqui? Você clicando nessa palavra de ligação, nesse verbo de ligação, vai aparecer novamente aquele ícone, que são duas setinhas apontando uma para cada lado. E você pode puxar uma nova ideia a partir daqui. Então, vou colocar uma outra consequência. A partir da Primeira Guerra Mundial, você começa a ter as mulheres trabalhando, na realidade, substituindo os homens nas fábricas. Então, vou colocar aqui trabalho feminino. Tudo bem? Nada muito complicado, você vai linkar as ideias. Você pode, se quiser, criar diversas ideias dentro desse mesmo verbo de ligação. Bom? E a grande vantagem do CMap Tools é que ele é virtual, então você consegue mover isso aqui tudo. Poxa, eu vou deixar isso mais organizado. Posso? Pode não, deve. Olha lá. Você vai selecionando, vai puxando para um lado e para o outro, e seu mapa vai ficando cada vez mais organizado. Tudo bem? Bom,
Uma segunda função que pode ser importante para te ajudar a organizar o seu mapa são as setinhas. Vocês vão ver que todas essas setas, elas partem de um ponto e vão para o outro. Tá bom? Então, seleciona aqui uma seta para você visualizar isso. Todas as setas, elas têm um ponto, que num termo técnico a gente chama de ponto de ancoragem. Vou chegar um pouquinho mais perto para vocês enxergarem isso, tá bom? Por exemplo, a ideia de consequências ligadas a trabalho feminino tem aqui esses dois quadradinhos ligando uma ideia na outra. Esses pontos de ancoragem são basicamente o que, gente? Para onde essa seta está apontando, aonde ela está conectada. Você pode mudar isso. Se você clicar no quadradinho e puxar, você está vendo que a tua ideia, ela formou, melhor, o seu conceito, a sua palavra-chave, ela tem uma série de bolinhas em volta. Essas bolinhas são outros pontos de ancoragem. Você pode, por exemplo, colocar a ideia de trabalho feminino ancorada aqui. Se você ancorar a setinha na parte de baixo, ó, vai ficar mais fácil você mover essa ideia e deixá-la conectada de um jeito mais elegante, aí, mais fácil de visualizar. Tá bom? Aqui, ó, vamos pegar um outro exemplo. Tratado de Versalhes. A setinha também está apontando, se você olhar, para o centro dessa chave, dessa ideia aqui. Ó, peguei aqui e vou colocar ela mais para o canto aqui. Pronto, liguei ela em outro lugar. Tudo bem? Nada muito complicado também, gente. Bom, e uma terceira função que eu queria mostrar para vocês agora, que é uma função bastante importante, são algumas configurações dessa barrinha de estilos. Algumas delas são óbvias, eu só vou passar, mas tem uma que é muito importante. Bom, passando aqui pelo básico, quando você abrir essa barrinha de estilos, você vai ter abas que te dão opções. Piero, mas para mim não está aparecendo essa barrinha de estilos. Como é que eu faço? Bom, você pode entrar aqui em Janela, Exibir estilos. Bom, algumas vezes o programa ele tira isso, tá? Uma questão de configuração. Mas se você entrar em Janela, Exibir estilos, você já vai conseguir visualizar essa tela. Tudo bem? Muito bem. Bom, eu vou escolher aqui trabalho feminino de novo. Eu posso aqui fazer várias coisas. Por exemplo, eu posso escolher o tipo de fonte. Tá bom? Vou mudar aqui só para a gente visualizar. Eu posso escolher o tamanho dessa fonte. Vou aumentar aqui, ó. Tudo bem? Posso colocar ela em negrito. Se eu quiser, eu posso colocá-la em itálico. Eu posso colocá-la sublinhada. Vai do efeito que você quer dar. Eu posso colocar também cores nessa fonte. Ok? Todas essas opções você pode explorar. Você não precisa da minha orientação. Isso tudo aqui é muito básico. É tudo que você já conhece, que são funcionalidades muito parecidas com Windows. Por exemplo, o Word, todo o pacote do Office ali, que é já de conhecimento da maior parte de vocês. Bom, vamos para a segunda aba aqui, Objeto. Quando você clicar em Objeto, você vai ter, de novo, opções muito parecidas, tá bom? Então, ó, você tem a opção, por exemplo, de cor. Ah, professor, mas não tem cor lá? Bom, aquele outro é a cor da fonte, aqui é a cor do fundo. Posso deixar o fundo verde, por exemplo, se eu quiser. Posso colocar aqui o fundo numa outra cor, um violeta, um laranja, tá bom? Você pode também, uma opção é interessante, colocar sombra, tá bom? Uma sombra meio esverdeada, ó. Você pode colocar uma sombra aqui, não sei, meio vermelha, tá bom? Vou deixar aqui, sem nenhum efeito de sombra. E a última opção aqui que é interessante, você pode escolher também o formato dessas caixinhas, tá bom? Ela pode ser completamente quadrada. Para ela ficar um pouquinho mais suave, mais light, ela pode ter as bordas levemente arredondadas. É o padrão, tá bom? Eu acho que vale a pena também você dar uma olhadinha nisso. Bom, nessa aba aqui tem uma última opção que chama-se Imagem de Fundo. Quando você clica aqui em Imagem de Fundo, você pode escolher um plano de fundo. Como assim, Piero? Bom, você pode procurar no seu computador ou na internet, tá bom?
uma imagem que você ache interessante, que você coloque de fundo. Bom, eu não vou entrar muito nisso, porque na realidade não é nem essa a ideia. Uma imagem de fundo, gente, acabaria atrapalhando, dificultando um pouco mais a visualização do que ajudando. Bom, agora a gente vai para a terceira abinha, e essa terceira aba, essa sim, essa é muito importante, tá bom? Das funções básicas, você vai basicamente trabalhar com as linhas aqui, tá bom? Então, por exemplo, eu posso pegar aqui a linha e escolher a cor da linha. Uma cor verde, por exemplo, uma cor azul clara. Eu posso mudar as cores. Bom, por que é interessante isso? Você pode, por exemplo, para dar um destaque em alguma coisa, tá? Você pode mudar também a espessura da linha. Ela pode ficar mais grossa ou mais fina. E você pode mudar o estilo da linha. Bom, você pode, por exemplo, colocar essa linha, eu coloquei bem grossa para você visualizar, pontilhada. Ah, mas não está pontilhada, está sim, é só puxar um pouquinho para baixo que você vai ver. Você pode colocar essa linha, por exemplo, segmentada aqui de uma outra maneira. Bom, o que mais você pode fazer? Você pode mudar o formato da linha. Como assim? Ela pode ser meio curva. Ó. Você escolheu aqui a opção de curva, você pode desviar para um lado, desviar para o outro. Você pode fazer aí com duas opções de curva. Ela faz um S, por exemplo. Que é para brincar, né, gente? Para fazer uma graça aqui com o CMap Tools. Agora, o que é muito importante, tá? E essa é a parte que eu quero que todo mundo aqui faça no seu mapa conceitual. Você tem aqui, ó, pontas de setas. Essas opções de ponta de setas, elas são muito importantes. Por quê? Bom, vamos visualizar aqui. Essa ideia, vamos criar uma outra ideia aqui, por exemplo. Propaganda como arma de convencimento. Essa ideia, se vocês repararem bem, ela não tem uma seta. Na realidade, ela tem uma linha que liga ela à ideia de consequências. E qual que é o grande problema? Quando olhar o seu mapa, eu não sei se você quer dizer que a Primeira Guerra Mundial teve consequências o trabalho feminino, o Tratado de Versalhes e a propaganda, ou se a propaganda como arma de convencimento gerou como consequência a Primeira Guerra. É importante você indicar qual o sentido da sua seta, tá bom? Então, quando você terminar o seu mapa, seleciona todas as ideias e você tem uma opção aqui, ó. Primeira opção, tem um monte de setas desenhadas, tá bom? Clica nela, você vai ver que todas as ideias vão aparecer com uma seta, tá bom? É importantíssimo que eu saiba qual é o sentido em que a ideia flui, tá bom? Então é importante que você coloque essas setas, tá bom? Então, para visualizar de novo, ó, vou tirar todas as setas, bom? Selecionou tudo, você clica aqui na primeira opção, ok? E temos aqui uma última aba, ela não é uma aba super importante, mas você pode explorá-la também. Aqui você coloca imagens de fundo, você pode alterar cor do fundo, bom? Você pode mudar aqui o eixo, bom? Aí fica com você, você pode explorar, vai da sua criatividade, vai do quanto você quer se dedicar. Bom, é isso, gente. Essas opções todas, elas são um pouco para brincar, mas elas servem para você dar um destaque também. Às vezes você quer dar um destaque em uma ideia, você coloca uma cor de linha diferente. Você quer dar um destaque numa outra ideia, você coloca ela um tamanho maior. Então, não é só brincadeira, tem uma função aí pedagógica, uma função de compreensão, de entendimento das ideias que são importantes, tá bom? Fiquem à vontade, bom trabalho aí. Se tiverem dúvidas, por favor, façam comentários ou me procurem na sala e a gente vai conversando, tá bom? Tchau.